Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já podem ter visto pelo título, fui incumbido ou foi-me pedido, ou chamem-lhe o que quiserem, foi-me pedido para fotografar um carro de pobre, não é? Uma coisa meio... Mas pronto, eu fiz porque sou amigo do pessoal que me pediu, portanto este vídeo é sobre fotografar um Maybach edição especial, um de 150 em todo o mundo. Portanto, antes de me alongar mais, e já passo a explicar mais coisas sobre o carro, intro. Ora, este carro, vocês pensam, Maybach, bastante caro, verdade? Edição especial, bastante caro, seja em que carro for, correto. Juntando os dois, não fica mais barato, portanto, como devem imaginar, era um trabalho que eu nem sequer podia dizer não, ou vou pensar, isto em termos de tudo mais, mas em termos de portfólio é um a ter. Lá está, não nos podemos esquecer que Maybachs já só por si são raros, não é? Não há assim tantos que eu tenha visto na minha vida. Vi 10 na minha vida inteira e calhou-me ir fotografar se calhar o mais raro de todos que eu vi, que é eu nem sequer vou tentar pronunciar, não, mas vou pôr escrito aqui no vídeo porque senão vai dar asneira, mas o Maybach S680, esta parte eu sei, Haute Voiture, que é um de apenas 150 no mundo inteiro e está em Portugal. Portanto, calhou-me a mim a bela tarefa de o fotografar. Não foi uma sessão como as outras que eu costumo fazer. Ficou o carro uns dias, fotografo onde me apetece, nada disso, até porque o carro não está matriculado. Nós levamos para uma zona perto do stand, mas em matrículas de stand, em matrícula, aquelas vermelhas que vocês veem, às vezes vêm passar, até me engasgo. Portanto, não fomos para muito longe, foi só não ser uma típica sessão fotográfica de stand e ser uma sessão fotográfica diferente fora do stand, não é? E então levamos, eu não levei coisa nenhuma. O pessoal do stand levou o Maybach e eu tive com ele umas 3 horitas, 4 horitas a fotografar. Ora bem, se calhar vamos passar às fotos porque sim, e porque é um carro que nem sequer entra perto do meu budget. Pronto, não interessa. Ora bem, primeira foto, já sabem o que é que eu vou dizer, establishing shot, mostrar o que é. Nas fotos que eu entreguei ao cliente, esta é uma das primeiras e nas primeiras fotos eu gosto sempre de fazer, logicamente faz-me sentido, mas não tenho que fazer, mas logicamente faz-me sentido até para não me esquecer, que é marca, modelo, ou seja, todas as nomenclaturas, tudo o que for, ok, que carro é este? Fotografar logo de início, neste caso, Maybach. Do outro lado, na parte de trás, dizia S680, dizia que era um V12, porque é um V12, e depois fotografar um ou outro símbolo do Haute Voiture, tem um símbolo próprio, e vocês já vão ver mais lá para a frente, mas gosto sempre de fazer um establishing shot, e aqui foi um establishing shot que ficou muito bem a meu ver, até porque ficou com uma Sunstar, o símbolo da Maybach a brilhar com uma Sunstar. O que é que uma pessoa pode pedir mais, não é? Para mim está ótimo, não é? Portanto, next shot. Aqui temos, se calhar, eu vou ser um bocadinho mauzinho, mas se calhar o lugar menos interessante deste carro, que é o lugar de condutor. Este é um carro claramente feito para ser conduzido em e não para conduzir. Não sei como é que é a dinâmica de condução, obviamente eu não lhe peguei, infelizmente, mas dá para perceber que é um carro que apostou claramente o luxo, o espaço de pernas, o conforto todo foi mandado para os bancos de trás e não para o espaço da frente. Não é que falte conforto à frente, obviamente, continua a ser um classe S à frente, não é? Continua a ter todas essas mordomias. Obviamente, ainda tem as mordomias de ser um Maybach, portanto, como vocês podem ver ali no volante, diz Maybach.
tem a almofadinha é especial, tem um padrão especial, os acabamentos têm um padrão especial, é toda em branco, que é uma coisa que eu acho que para mim, se fosse para mim, durava 2 dias, a partir daí estava cinzento, mas pronto, acho que sim, acho que é um carro espetacular, espetacular, espetacular. Enquanto eu estava a fotografar, aquilo era uma zona industrial e posso-vos dizer que a cada 5, 10 minutos passava ou um caminhão, ou uma carrinha, ou alguém que ia para uma empresa ali na zona, e posso-vos dizer que toda a gente ficava a olhar, toda a gente. E como é que eu ia te explicar isto sem diminuir a parte do Maybach? Aquilo por fora ao longe não é mais do que um Classe S a 2 tons, o tom, em cima e em baixo, já vão ver. Claro que eu não quero diminuir, um Classe S já é um carro bastante... mas naquela zona industrial existem alguns plural. Portanto, as pessoas às vezes até podiam passar ao lado sem perceber que era um carro efetivamente especial. Não sei se alguém percebeu quanto especial era, mas efetivamente era um carro especial e as pessoas notavam isso só de passar ao lado. Portanto, acho que nesse aspecto, no aspecto hey, look at me, I'm stupid rich, a Maybach conseguiu efetivamente passar isso para fora. Próxima foto. Aqui então era um dos detalhes que eu vos falava. O carro está todo cheio deste padrão que eu não sei explicar. Isto provavelmente alguém rico, se vir este vídeo, vai dizer: esse é o padrão coisa e tal, que eu conheço não sei de onde, tal. Não vou dizer nada, não faço a mínima ideia. Sei que é muito interessante, é muito engraçado o padrão. Não sei se numa lista de coisas a especificar era algo que eu pessoalmente especificasse, mas eu não tenho carteira de rico, nem gosto de rico, eu sou uma pessoa normalíssima. Não é que os ricos sejam anormais, têm um budget maior do que eu, portanto têm gostos diferentes. É justo dizer, não é? Se eu beber uma garrafa de vinho de 50 euros para mim é muito, para eles beber uma garrafa de vinho de 50 euros é pouco, vão para uma de 1000 se calhar. Portanto, é aí que eu quero chegar. E isto aqui, eu sei que há gente interessada neste carro, portanto, é porque o padrão não é assim tão estranho como parece ao meu olho, e à primeira vista eu acho que é pior, entre aspas, do que depois de estar lá algum tempo. Eu tive, como eu disse, eu estive com o carro 4 horas, mais ou menos 3, 4 horas. À primeira vista parece estranho, à segunda vista, ok. A partir daí eu acho que até fica bonito, acho que é um padrão que vai ficando bonito, e acho que é isso que se quer numa coisa que faz parte do interior do carro, não é? Não é algo que seja bonito à primeira vista e passado um mês vocês já dizem, mas é algo que vai crescendo convosco, e eu acho que isso é muito importante. Eu estou-vos aqui a tentar vender um Maybach, portanto se alguém quiser entre em contato comigo que eu faço-vos chegar este carro. Próxima foto, aqui então é digamos um dos establishing shots, onde está a dizer então Haute Voiture, com o símbolo da edição especial, numerado, e então vê-se os detalhes todos. Não é uma foto espetacular, mas é uma foto, mais uma vez, já disse noutros vídeos, é uma foto que tem que ser feita, porque quem compra um carro destes é importante que seja, ou melhor, que esteja numerado. É importante que saiba que vai ter uma placa com o número, e diz mesmo o número. Grande parte dos carros numerados, para quem não sabe, edição especial, normalmente diz 1D, e isso não é bem numerado, não é? Eu posso dizer que um Opel Corsa é 1D, não é? Agora, dizer que é o número 25 de 50 é outra conversa. Portanto, aqui não é uma fotografia muito especial, é só para vocês verem que é um carro que tem um símbolo especial, numerado, etc, o que quer dizer que isto tudo traduz em euros. Portanto, next shot. Aqui é um bocadinho para mostrar o conforto, mas não só, é para mostrar a limpeza, não no sentido de o carro está limpo porque é novo, não, mas a limpeza de design, que eu acho que é o que define este carro em particular. É uma coisa absurda vocês sentirem que mal podem tocar nas coisas, porque de tão limpas que estão, vocês acham que vão tocar e fica logo a gordura do dedo e não sei o quê. Portanto, foi daqueles carros que eu, para entrar, vamos imaginar, eu entrei para fotografar o volante à frente, tenho que me sentar atrás, por norma, não é? Normalmente os carros não têm assim tanto espaço, a menos que seja um coupé, não há hipótese, mas
tenho que me sentar atrás. Eu, para me sentar num banco destes, foi com o maior cuidado possível. Quem me tivesse a ver da rua, se lá tivesse alguém na altura, não me lembro, mas se alguém me tivesse a ver da rua, ia dizer: este gajo tem problemas de costas, só pode. Está-se a sentar tão devagarinho, só pode ter reumático. E então, eu acho que ou seja, é o que eu queria passar nesta foto, é a limpeza, o minimalismo do design da Maybach, neste caso, que faz com que este carro valha o valor que vale. Portanto, tinha que passar isso nas fotos. Esta é uma das fotos que eu acho que mostra efetivamente essa situação, essa cena, essa feature, essa design choice. Next shot. Aqui, então vemos o carro por fora. É isto. É um carro de não sei quantos metros, que é completamente absurdo à vista. Eu gosto da pintura two-tone, gosto do azul com o bronze dourado de baixo, gosto da combinação. Tenho que ser muito sincero, não gosto das jantes. As jantes para mim são muito, muito, muito estranhas nesta combinação. Ok, fazem pandan com o topo do carro, digamos assim, mas era algo que eu se calhar trocava. Soa mal, não é? Comprar um carro de muitas centenas de milhares de euros, muitas, e depois trocar-lhe as jantes. Mas pronto, gostos de pobre. Enfim, aqui dá para ver o carro por fora, foto de perfil. Como vocês podem ver, a porta de trás é substancialmente maior que as da frente, e as da frente já não são pequenas. Como eu disse, isto é baseado num Classe S, portanto já não é um carro pequeno. E aqui nesta fotografia, para dar algum movimento, agora vamos falar mais da parte fotográfica, para dar algum movimento e para não ser só, olha, está ali um carro, esperei que passasse alguma coisa e tentei com caminhões, carros, e gostei mais de ver a moto a passar em blur, obviamente. Primeiro, não usar a imagem de ninguém, não chamar para outra marca qualquer, e também só para dar aqui um bocadinho de movimento a esta imagem. As pessoas a passar ou uma pessoa neste caso, a passar pelo belíssimo Maybach. Próxima foto. Aqui é completamente visto de frente, toda a imponência de um Maybach. É daquelas coisas que uma pessoa diz: ok, sim senhor, vai ali alguém rico dentro, sem saber sequer se é um Maybach, se não é. Dá para perceber, dá para tirar pela pinta, digamos assim, o estilo de carro e o estilo de pessoa. Dá para tirar logo pela pinta, só pela grelha, da maneira que estão feitas as grelhas inferiores, não é? Estão feitas, digo, pintadas com aquela cor prata, e normalmente aquilo é uma zona que, se não estou em erro, é preta. Aqui fica, não é que fique mais bonito, não é que fique mais, mas fica mais especial. Acho que pelo menos para mim, amante automóvel, eu acho que fica mais especial. Não seria algo que eu gostasse particularmente, mas fica mais especial. Como vocês podem ver, as fotos são praticamente todas no mesmo sítio. E eu não pude conduzir o carro e fiquei com o carro sozinho durante 3 horas, portanto tive que me limitar ao que havia. não é desculpa, é as condições de algumas sessões fotográficas. Portanto, se virem o carro sempre no mesmo sítio, não estranhem, porque ele não pôde sair dali, não estava matriculado, e depois eu não tinha autorização para lhe tocar. Até porque, se eu desse o meu apartamento em troca, ainda ficava a pagar este carro durante mais 150 anos. Portanto, ainda bem que não. Próxima foto. Aqui, mais uma vez, como eu disse, eu gosto imenso de ver movimento nas fotos, mesmo que o carro esteja parado. Portanto, aqui deixei que passasse uma carrinha atrás e fiz outra vez um slow shutter para a coisa ficar um bocadinho blurry, digamos assim, e ficar só o carro em destaque. Aqui foi para se ver um bocadinho da silhueta da traseira, era aí que eu queria chegar, digamos assim, ver-se a silhueta da traseira e ver-se ali aquele pinstripe que vem da esquerda, que aquilo é uma linhazinha que vem desde o início do carro até ao fim, que eu acho que fica maravilhoso. Se algum dia tiver um carro com 2 tons, é exatamente com um pinstripe que eu vou dividir as cores, portanto é isso mesmo. Próxima foto. Aqui temos o carro em movimento. Não é comigo, obviamente, eu estou a fotografar, mas é com o pessoal do stand. E calhou bem, vieram quase ao final da tarde buscar o carro
e o sol estava baixo, já fazia aqueles reflexos ali a bater de trás, portanto correu tudo bem. Lá está, infelizmente não o pude levar para mais sítios, é uma pena, mas também não queria, porque se desse com o carro em algum lado num passeio chorava durante muitos anos, que não era algo que me agradasse muito. Mas pronto, ficou aqui um panning shot. Acho que fica muito giro ver este carro em movimento. Parece mesmo que vai ali, parece, neste caso vai vazio, que eu sei, mas parece que vai ali algum dignatário, algum, não é, chefe de Estado, uma cena do género. Portanto, nota-se que é um carro imponente nesse sentido. Não é um carro agressivo, mas é um carro, como quem diz, tipo, eu sou um gajo importante, se puderes, sai da frente, ok? E eu acho que nesse aspecto fica muito giro. Aqui, em movimento, já gosto das jantes. Paradas, para mim, não funcionam. E a cor fica estranha na mesma. Mas em movimento eu gosto, acho que funciona muito bem. E depois é um V12. Nas fotos eu não consigo traduzir isso, não é? Tinha que ser um vídeo. E mesmo assim, é um V12 estilo Rolls Royce, que é um V12, sim senhor, tudo bem, mas é um V12 que fala assim muito calminho. Portanto, panning shot. E agora tenho uma foto de bónus para vocês. É sobre o carro, mas não é o carro. Isto, como podem ver, é um copo. É um copo, ao que parece, aquilo traz 2 copos de champanhe com o logo do carro. E ao que parece, eu não quero estar aqui a mentir. Se eu me enganar em alguma coisa, quem comprar o carro, corrija-me. Ao que parece, traz 2 copos, o carro. Ao que parece, traz um móvel para vocês terem em vossa casa com o símbolo da Maybach. Ao que parece, traz assim uma série de goodies, não é? De coisinhas de oferta que as pessoas depois de adquirirem o carro podem montar outside. São coisas que não são para estar no carro. Os copos são, atenção, que ele tem um frigorífico no meio, mas são coisas que não são para estar no carro, tipo móvel, etc. É mesmo para ter em casa. Portanto, acho que é importante as pessoas verem os copos, que é para verem o nível de detalhe que estes carros ou que estas marcas vão para vender estes modelos especiais. Portanto, está visto. O vídeo já vai longo, peço imensa desculpa, mas é um vídeo que não sei se volta a tocar no Maybach. Sim, porque eu toquei-lhe, só não conduzi, mas eu toquei-lhe. E então, espero que tenham gostado. Se alguém me quiser oferecer, eu aceito donativos, portanto podem mandar MBWay, é só falarmos e eu arranjo o número, portanto por aí é fácil. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de visitar pedrotomaz.pt, estão lá as fotos todas do Maybach e vamos ver se eu alguma vez pego num carro deste género outra vez. Até à próxima. Obrigado.